Bom dia a todos os navegantes desse mar de horizontes, acontecimentos, afetos, aventuras que é viver. Meu nome é Davi Levi, eu sou astrólogo, também psicanalista. Hoje vou falar sobre o ascendente em Câncer. Mas antes disso, ative o sininho, se inscreva no canal, curta, compartilhe, tudo isso é importante para o canal. Comentário, deixa um joinha ou então legal, ou não gostei, mas a resposta de vocês, principalmente pelo comentário, compartilhamento, tudo isso mostra para o YouTube que está sendo visto, que as pessoas estão, tá tendo uma resposta. E aí pode ser boa ou ruim, mas o importante é que está tendo uma interação. E o que para o YouTube é importante isso, é essa interatividade. E uma das formas deles reconhecerem isso é exatamente isso que eu peço a vocês, tá? Com relação aos meus atendimentos, eu sempre deixo na descrição de todos os vídeos o endereço do meu Instagram, Levi C. Davi. Vocês vão entrar lá, vocês vão me procurar pelo direct. Lá também tem a possibilidade de vocês terem o meu número, me procurarem pelo WhatsApp. Ok? Vamos lá. Bem, antes de falar sobre o ascendente em Câncer, importante dizer, eu trabalho com o zodíaco sideral. O zodíaco sideral é utilizado na astrologia védica, também na astrologia helenística, na astrologia medieval. Medieval e helenística, uns usam o zodíaco tropical, que é o maior, que se utiliza em maior parte aqui no Ocidente. Mas na Índia, 99% dos maiores astrólogos, eles utilizam o zodíaco sideral. E aí eu não estou dizendo que é melhor ou pior do que o zodíaco tropical que se utiliza aqui no Brasil. Não é isso. São coisas diferentes, mas você precisa, evidentemente, se você é um astrólogo, você precisa escolher qual é o caminho que você vai seguir, qual é o prisma que você vai ter. Então, eu escolhi esse prisma. Então, por isso que eu convido a vocês, eu tenho um vídeo introdutório explicando a diferença do zodíaco tropical e do zodíaco sideral. Porque o cálculo, ele é diferente. Quando você colocar, e eu ensino isso, vocês entrarem no site, tudo de graça, vocês preenchem os dados de vocês, e aí quando na hora que vocês vão ver, vocês verão o resultado, aquela mandala astrológica, vocês vão ver que provavelmente o ascendente é diferente, que outras coisas. Tem, mesma coisa, os planetas, tem as casas e tal, mas o cálculo é diferente. Então você vai ver, vocês vão ver uma posição diferente, o ascendente provavelmente vai mudar. E o que é interessante, é claro, você ter a oportunidade, sempre, a oportunidade de um astrólogo fazer essa análise para você. Mas eu estou apresentando para vocês os ascendentes todos para que vocês possam ter uma leitura interessante sobre o ascendente de vocês pelo esse mapa do zodíaco sideral. Eu adoto esse zodíaco e foi uma escolha que eu fiz. Esse é o prisma que eu... Então, é um convite interessante. Vale a pena. Vale a pena. Aí você vai ver o teu ascendente lá. Entenda? Não é para você utilizar o mapa que você utiliza pelo zodíaco tropical, que é o que normalmente você provavelmente já deve ter feito mapa aqui no Brasil. Não. Vai por mim. Entra lá, coloque seus dados, eu dou passo a passo, e aí você vai ver o seu mapa e vai identificar o teu ascendente. E aí você vai pegar o vídeo referente ao teu ascendente, vai refletir sobre você. Você pode refletir sobre alguém próximo a você, pode ser filho, pode ser esposa, pode ser mãe, pai, não sei. Tá? Mas é um convite interessante. E claro, é sempre uma oportunidade para você conhecer os ascendentes. Muito bem. Lembrando que o ascendente, ele junto com a Lua, ele é o maior significador pessoal. Claro, a Lua, ela muda a cada 2 dias e meio, e o ascendente a cada 2 horas. Quer dizer, o Sol, ele fica 1 mês, ele também é um significador pessoal, evidentemente. Mas olha só que curioso, o Sol, ele fica 1 mês. Olha a janela de abertura, 1 mês, no mesmo signo. A Lua, 2 dias e meio. 2 dias e meio alguém vai ter essa Lua assim como você. O Sol e a Lua como você. O ascendente, 2 horas. Então olha só, o Sol, a Lua e o ascendente, para ter essa mesma configuração, não é uma coisa tão simples assim. São 2 horas, a cada 2 horas o ascendente já muda. Bem, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o ascendente é um ponto bastante importante na nossa jornada, na nossa encarnação. Ele é também o nosso caminho da vida.
eu falo sempre da importância do regente do ascendente. Todo signo ele tem um planeta que o rege, claro, né? E você vai precisar com isso, uma outra coisa importante. Tenha sempre com vocês. Para quem já é sabido, para quem já conhece, para quem já tem experiência, já sabe isso de cabeça. Mas para quem está começando, para quem não tem, não lembra muito, a tabelinha. Essa tabelinha você consegue também no Google. É simples. Você bota dignidade, olha só isso, dignidade, planeta, astrologia. Vai aparecer os planetas que ficam exaltados em tais signos, que eles ficam domiciliados, que eles ficam debilitados. Então vocês vão precisar saber, porque a todo momento, nos meus vídeos sobre os ascendentes, eu vou falar sobre o planeta fica exaltado aqui, fica em debilidade aqui, blá, blá. Então para vocês acompanharem, esteja aqui, do lado, isso aqui é cabeceira, tá? Coloque para vocês, isso olha só, senão não vai acompanhar, tá? Precisa ter isso muito claro, tá? Bem, vamos lá. Câncer, já de cara, a gente já precisa compreender que é um signo que é regido pela Lua. Júpiter fica em exaltação, lembrando que o planeta, ele fica na sua maior potência, por incrível que pareça. Isso para alguns vai ser até meio estranho. Ele vai ficar na sua maior plenitude no signo que ele estiver em exaltação. Olha só. Marte fica exaltado em Capricórnio. Então, o estado máximo de Marte é exatamente em Capricórnio, onde ele se exalta. Claro que em segundo lugar vai ser em Áries e vai ser Escorpião, evidentemente, que são os planetas, que são os signos que ele rege. Mas a exaltação, vocês precisam saber, Saturno vai se exaltar em Libra, ok? Mercúrio em Virgem, Vênus vai se exaltar em Peixes, enfim. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que Câncer, ele é um signo que ele é regido pela Lua e tem Júpiter em exaltação. Bem, já de cara, a gente já começa a compreender algumas coisas. Bem, a gente sabe que a Lua, ela é muito absorvente. Ela tende a guardar coisas. Imagina que uma antena, vamos pensar assim. Mas a Lua, ela tende a solidificar, ela tende ao conforto, a dar uma acomodação. A Lua também, ela tem um aspecto de nutrir. Ela tem um aspecto de receber também. Né? Quando a gente faz um mapa, uma sinastria, o espelhamento, isso é bastante fantástico. Né? Para quem está interessado, eu também ofereço esse serviço. Você espelha o mapa do casal. Um aqui, o outro aqui, e você espelha. E aonde a Lua vai bater no mapa do outro, é um lugar onde, de alguma maneira, também, é uma interpretação, dentre outras, o sujeito ele vai ser mais receptivo. Então imagina que a Lua, tá? A sua Lua, vai tocar no ascendente do mapa do outro. Né? Ou o que isso é curioso? Porque, de alguma forma, a singularidade, né, a afirmação de si, né, o ascendente, a casa 1, aquela coisa, como a sua Lua vai estar ali, tocando ali no espelhamento, de alguma maneira você talvez seja até receptiva. Né? Aquela aposta em si mesmo que o outro vai fazer, por exemplo, aquela singularidade, aquele jeito todo singular da pessoa, que a gente vê muito no ascendente, olha só que coisa curiosa. E aí você, de alguma forma, é receptivo. Isso é um ponto de análise, tem vários outros, né? Mas enfim, mas o que eu quero dizer é que a Lua tem também esse caráter. Então fala da memória, né? Fala da nossa mente, fala das nossas emoções. A Lua, ela é também a nossa adaptabilidade ao dia a dia, as nossas respostas, né, imediatas diante das coisas, né? A Lua, ela também fala sobre a mãe, enfim, muitas coisas com relação à Lua. E Júpiter,
ele fica em exaltação. Então Júpiter, ele é um planeta que fala da espiritualidade, da transcendência, ele fala da abundância, ele fala também de alguma forma do exagero, um Júpiter mal colocado, até em debilidade, às vezes vai falar de uma certa preguiça, ou até de uma certa arrogância de querer saber tudo. Enfim, mas o que eu quero dizer é que olha que interessante que esse signo de Câncer, ele tem um aspecto bastante interessante que fala sobre as questões do passado, da memória, né, de alguma forma de absorver, de nutrir, e ao mesmo tempo também ligado às questões espirituais também, né? Júpiter fala disso, fala sobre a transcendência, fala sobre alguma coisa que está para além do mundo material. Então já de cara a gente já começa a compreender o quanto esse signo ele é de alguma forma muito ligado às questões para além da matéria. As questões, digamos assim, também espirituais, as questões emocionais também. Existem muitos psicanalistas que têm o ascendente Câncer ou que têm forte Câncer no mapa. Isso é muito comum. Ou que tenham um desejo, que tenham uma certa curiosidade, eu vou dizer para vocês, sobre temas bastante exóticos de pesquisar e ir a fundo. Ok? Vamos lá. A casa 2, para os ascendentes em Câncer, vai ter Leão, claro. Evidentemente, a ordem zodiacal ela não muda. Então, se a casa 1 é Câncer, a casa 2 naturalmente vai ser Leão. E a casa 2, ela fala sobre a família, a casa 2 ela fala sobre a fala, a casa 2 ela fala sobre alimentação, sobre bens. E olha só que coisa. Leão, onde Leão estará no teu mapa, é um lugar onde de alguma forma você vai exercer um certo poder, ou que você vai de alguma forma se autoexpressar, ou que você vai ter uma relação de autoridade e autenticidade também. Leão também tem a ver com a criatividade, também tem a ver com aquilo que é sobre as paixões também, de alguma forma. Tá? Mas principalmente essa relação de poder, de autenticidade também. Então, para os ascendentes em Câncer, a família ela é um lugar onde talvez eles sejam protetores. O Leão ele tem essa coisa de exercer uma certa liderança, no sentido, se a gente está falando do Câncer como nutrir, né? Então você vê que essa relação da família com Câncer ela é bastante importante e é fundamental que ela possa também exercer a sua autenticidade frente à família e que não fique talvez tão tomado pelaquilo que a família quer que ela faça. Na verdade para todo mundo, né? Mas fica bastante claro. Se ela, de alguma forma, Leão está na casa da família, quer dizer que essa autenticidade na família precisa ser exercida. Né? É uma das... Mas eu estou dando para vocês um panorama geral. É claro que o mapa de vocês tem a singularidade dos planetas e tal, isso tudo. Mas num sentido geral, para vocês entenderem um pouco esse ascendente. Ok? Muito bem. Vamos seguir. A casa 3. A casa 3, ela é... Quem está lá? Virgem. Então, Virgem ele é... Onde Virgem estiver no teu mapa, é um lugar onde você vai precisar ter um cuidado, você vai precisar ter uma relação de... Um cuidado no sentido de você ser detalhista, de você também ter uma relação até com relação à saúde, onde Virgem estará em um lugar... Você vai ser bastante analítico, crítico, é preciso colocar as coisas bastante em ordem, organizadas e tudo mais. A casa 3 ela fala sobre os irmãos, a casa 3 ela fala sobre os vizinhos, sobre deslocamentos em geral, né? Pode ser viagens curtas, mas também pode ser viagens longas, não é estranho isso não. Mas a casa 3 ela vai falar sobre mídia, a casa 3 ela vai falar sobre também as intercomunicações. A casa 3 ela vai falar também, ela casa muito dos jornalistas, a casa também da criatividade, porque a casa 5 que fala sobre a criatividade também, a casa 3 elas têm uma relação. Porque a casa 5 ela é a terceira casa a partir da casa 3. Lembra-se que eu venho repetindo para vocês entenderem, é uma técnica chamada Bhavat Bhavan, é uma técnica da astrologia védica. Então você vê que existe uma relação próxima entre a casa 5 e a casa 3.
se a casa 5 ela é a terceira casa a terceira casa a partir da casa 3, né? Isso tem um efeito. É a mesma coisa que a casa 3 e a casa 8, porque a casa 3 ela é a oitava casa da oitava casa. Então eu já crio uma relação entre elas. Mas enfim. Então é interessante que as viagens, os deslocamentos, a mídia, as intercomunicações também fala sobre... Tem muitos atores que têm uma proeminência na casa 3. Isso é uma coisa que eu venho verificando também. E faz todo sentido também. Então, olha como é que o senso crítico, analítico, de organização precisa acontecer exatamente dentro desses temas. Aonde você vai encontrar, por exemplo, a necessidade dele ser um pouco do ascendente em Câncer, também a casa dos cursos, por exemplo, né? Então pode ser cursos relacionados à saúde, porque a Virgem também está muito relacionado à área da saúde, né? Ou que você tenha os deslocamentos que você venha fazer, que sejam bastante organizados, que sejam bastante meticulosos, né? Quando você, por exemplo, você for trabalhar com mídias, você vai se expor de alguma maneira, você vai interagir. Olha só como é que é importante que você esteja criterioso. Às vezes, de repente, numa edição de material, você vai ser bastante rigoroso. Então, Virgem vai estar ali. E é importante que vocês entendam que não tem essa coisa do signo ruim, o signo mau, o signo bom. Não é isso. Essa energia, ela está ali, não é à toa. Então, a astrologia ela é muito interessante. O mapa astral ela oferece para vocês a possibilidade de vocês entenderem qual é a vibração em determinada área da tua vida, tá? Então é uma oferta, é um mapa, né, para te mostrar um pouco os caminhos. Bem, casa 4. Quem estará lá na casa 4? Quem estará na casa 4 vai ser o signo de Libra. Onde Libra está é um lugar onde você vai criar laços, relacionamentos, onde você vai precisar exercer uma diplomacia, Libra, ponderar. É um lugar onde você vai precisar escutar um pouco mais o outro, é um lugar até de aconselhamento, Libra fala disso, é um lugar de justiça também, Libra está muito ligado a isso, colocar na balança, né? Também fala sobre a beleza, sobre a arte, olha só que coisa curiosa. E a casa 4, ela fala sobre a mãe. A casa 4 fala sobre a sua felicidade, a casa 4 fala sobre o seu lar, a sua casa, a casa 4 fala sobre as questões profundas emocionais, a casa 4 fala sobre memória, a casa 4 fala sobre bens também, fala sobre automóveis. E olha que interessante, de repente esse sujeito que tem ascendente Câncer possa gostar de ter uma casa decorada, porque Libra também, assim como o Touro, são regidos por Vênus. Então, essa ideia de Libra e Touro estarem ligados com a decoração é muito claro, por conta de Vênus. E aí você entende como é que o ascendente em Câncer pode ter, de repente, uma casa, gostar de decorar a casa, de ter uma casa bonita, com certos detalhes, ter essa sensibilidade. Olha como é que é importante para os ascendentes em Câncer, olha a indicação, para que haja um pouco mais de justiça e equilíbrio, seja mais ponderado com relação à mãe. Libra estar ali. Então a relação dos ascendentes em Câncer com relação à mãe é bastante importante. Bem, uma outra coisa aqui. Vamos adicionar um pouco mais aqui pra gente. Vamos lá. A casa 4, ela é a casa da felicidade. Isso é uma dica que eu vou dar para vocês, tá? Isso é um conceito. Para você saber sobre a sua felicidade, tá? Claro que você vai analisar outros pontos, mas a casa 4 ela é um indício disso. Então, saber qual é o signo que está na sua casa 4 e aonde está o planeta que rege a casa 4, claro, olhar os planetas também se tiver na casa 4, que nem todo mapa vai ter. O meu mapa não tem. Mas isso não quer dizer que não tem felicidade, não tem nada a ver. Claro, para quem já conhece astrologia sabe que isso aí, né? Mas o importante é, claro, você vai contabilizar os planetas que estão na casa 4, isso vai ter um indício para você, mas principalmente você vai olhar o regente da casa 4. Qual é o regente da casa 4 para os ascendentes em Câncer? Libra não é ali, que está ali? Quem é que rege Libra? É Vênus.
Ok? Muito bem. Então a gente já entende que os assuntos venusianos, isso dá muita felicidade para os ascendentes em Câncer. Ok? Os assuntos venusianos. Vamos lá. Conforto. Relacionamentos. Paixões. Beijinhos e coisinhas, aquelas coisas todas. Também tem a ver alimentação. Comida, né? O prazer com a comida. Tem a ver com arte. Tá? Tem a ver com a diversão, também tem a ver com isso. Vênus. Vênus também tem a ver com se solidarizar, tem a ver com amor, tem a ver com compreender o outro. Tudo isso, né? Tem a ver com sexo, o erotismo. Muito bem. Se Vênus é o regente de Libra, para os ascendentes em Câncer, Vênus, ele é o regente da casa 4, porque Libra está lá, ok? Muito bem. Vamos olhar essa casa 4. Onde Vênus estará em exaltação? Qual é o signo? Vamos lá, aquela tabelinha. Vênus estará em exaltação em Peixes. E onde é que Peixes estará para os ascendentes em Câncer? Na casa 9. Vamos lá. Olha aqui que interessante. Então, se Vênus estará em exaltação na casa 9, nós já começamos a entender que, primeiro, Peixes é um signo que vai falar sobre altruísmo, sobre a capacidade de transcender, a capacidade também de você olhar para a vida de uma maneira também inspiradora. Peixes tem a capacidade também de conseguir se doar para o outro. Tem a questão da benevolência, da ajuda, da parte também espiritual. Tá ligado também, aí tem outro lado, que são os excessos, muitas vezes, o escapismo, muitos alcoólatras, muitos sujeitos que buscam esse escapismo, sair um pouco do mundo de compromissos e responsabilidades. Então, Peixes, ele tem essa coisa. Então, o que é interessante pra gente? E a casa 9? A casa 9, ela fala sobre o pai, a casa 9, ela fala sobre a espiritualidade. A casa 9 também, ela fala sobre viagens do estrangeiro, fala sobre estudos. E aí é interessante que também a universidade, ela tem uma relação com a casa 9. Né? A casa 9, ela vai falar também sobre prosperidade. Tá? A casa 9, ela fala sobre a lei. A casa 9, ela fala sobre a casa do Dharma, digamos assim, do caminho reto, daquilo que precisa ser feito na linha, no sentido de você fazer aquilo que é correto. Também é a casa, tá ligado à casa da justiça, porque é a casa da lei. Né? Muito bem. Então olha que interessante, né? Para os ascendentes em Câncer, a felicidade, a casa 4, é claro que quando você olhar o teu mapa, de repente você tem um planeta, tem o Saturno ali, aí o Vênus no teu mapa está em outro. Eu estou passando para vocês uma ideia assim ampla. É importante, mas é claro que olhar o teu mapa especificamente, fazer uma análise com o astrólogo, isso muda tudo. Claro que é muito, muito melhor, mas é importante só no vocês terem uma ideia. Tá? Então, o regente da casa 4, ele vai estar, Vênus vai estar em exaltação em Peixes. Então, existe uma relação bastante importante que, para vocês compreenderem as coisas do passado de vocês, das questões emocionais, dentro do lar, da sua casa, da relação com a mãe, é fundamental que vocês tenham uma vida espiritual. Essa ligação da vida espiritual, dessas práticas, daquilo que é correto, isso está intimamente ligado também com a felicidade. Né? A vida, o estrangeiro também, no sentido amplo, você está conectado com essas coisas do estrangeiro, também ela está fundamentada nisso. Né? A casa 9, né? Tem uma ligação com a casa 4, quando a gente fala na felicidade. Estou dando um exemplo para vocês compreenderem como é que é complexo quando a gente passa a analisar o ascendente. Vamos seguir. A casa 5, tá? A casa 5, Escorpião. Aonde Escorpião estiver no seu mapa é o lugar onde você vai sofrer grandes transformações, grandes obstáculos.
É um lugar de morte e renascimento, é um lugar onde você vai ter que exercer. Muitas vezes conflitos também vão existir, porque Marte é o regente de Escorpião. Tá? Então, a casa 5 ela fala sobre filhos, dentre outras coisas também. Fala sobre arte, fala sobre esportes, fala sobre a diversão, fala sobre lazer, fala sobre práticas espirituais também, que a casa 9 e a casa 9 e a casa 5, elas estão ligadas. Por quê? A casa 9, ela é a quinta casa a partir da quinta. E a casa 5, ela é a nona casa a partir da nona. Então, elas têm uma relação muito íntima, a casa 9 e a casa 5. Bem, a casa 5 também fala da relação de poder. Também ela é um lugar onde pessoas que exercem cargos, onde precisam exercer a sua força ou seja, se expressar de uma maneira autêntica, né? Mas enfim, então a gente já começa a compreender que para os ascendentes em Câncer, o filho ele gera uma transformação em todo mundo, é evidente. Mas para os ascendentes em Câncer, eu acho que isso fica bastante evidente, bastante claro, aonde o signo de Escorpião ele vai estar exatamente ali, na casa 5, que é a casa dos filhos. Olha só que coisa, né? Bem, a casa 6 ela vai estar ali em Sagitário. A casa 6 ela fala sobre disputas. A casa 6 ela vai falar sobre cuidado com a saúde, sobre o dia a dia do trabalho, fala sobre os funcionários. A casa 6 ela fala sobre litígio, a casa 6 fala sobre acidentes, a casa 6 ela vai falar sobre animais domésticos, a casa 6 ela vai falar, que mais? Tanta coisa. Bem, enfim, sobre a madrasta também, a casa 6 fala sobre isso. A casa 6 ela fala também sobre o trabalho do pai, tá? Bem, vamos lá. Sagitário vai estar ali. Aonde Sagitário estará é o lugar onde você vai conseguir encontrar um otimismo para sair das dificuldades. É onde você vai conseguir encontrar e vai precisar encontrar uma relação com o plano espiritual. É onde você vai ter contato com a espiritualidade, a religiosidade. É um lugar que você vai precisar ter liberdade, porque você vai ter que ter amplitude ali. Sagitário também fala sobre o estrangeiro também. Sagitário, porque Sagitário fala sobre mundos e territórios que são vastos. Tá? A liberdade e tudo mais. Então, olha só que interessante. Para os ascendentes em Câncer, o dia a dia do trabalho pode estar ligado, por exemplo, a atividades do estrangeiro, com relação ao estrangeiro, ou trabalhar numa multinacional, ou trabalhar num país, trabalhar aqui no Brasil, mas ser contratado por uma empresa que a matriz dela, né, uma multinacional, mas é interessante que às vezes não tem nenhuma filial aqui no Brasil. Né? Como agora a gente vive essa possibilidade de você trabalhar remotamente, então às vezes você tem uma empresa que está lá fora do Brasil e você está aqui no Brasil, então quer dizer, o teu dia a dia do trabalho está ligado ao estrangeiro, né? Ou então que você consiga compreender que a sua prática de cuidado com a tua saúde, o teu dia a dia, nesse sentido, casa 6, ela é sempre visando uma prática que vise, por exemplo, de repente uma Ayurveda, né, que tem uma coisa também pensando na questão espiritual, não só pensar de uma forma mecânica o corpo. Então, de repente, o sujeito que tem ascendente em Câncer pode buscar esse tipo de coisa. É uma ideia, né? Enfim, ou que de repente o trabalho do pai seja alguma coisa ligada à vida espiritual. Enfim, mas é curioso, né? Vamos lá. Uma outra coisa que é importante aqui. Bom, assim, a casa 6 ela fala sobre o serviço, tá? Então, vem comigo. Quem rege Sagitário e Peixes é Júpiter. Ok? Bem. Então, Sagitário vai estar na casa 6. E Júpiter na casa... E Peixes vai estar na casa 9. Ok? Então, nós sabemos que Júpiter,
ele é um planeta que estará intimamente ligado, vai reger a casa 6 e a casa 9 para os ascendentes em Câncer. Eu acho que está claro isso para vocês, ok? Aonde Júpiter se exalta? Em Câncer. Então, olha a importância que tem a casa 6 e a casa 9 para os ascendentes em Câncer. Aqueles assuntos de casa 6, vamos pegar o serviço, servir ao outro. E a casa 9, a vida espiritual, por exemplo, né, dentre outras coisas, ela tem um efeito maravilhoso sobre você. Câncer na casa 1, no ascendente. Então, para os ascendentes em Câncer, servir ao outro, ser alguém que aconselha, ser alguém que vivencia a vida transcendental e expande os seus territórios a partir de práticas meditativas, yoga e tudo mais. Peixes na casa 9 e Sagitário na casa 6. Olha só. Então, lembre, eu sempre falo isso para vocês, vocês querem conhecer um signo? Bota eles no ascendente, como eu venho fazendo, que é também uma maneira de vocês compreenderem os segredos daquele signo. Então, olha como é que esse signo de Câncer ele é bonito nesse aspecto, né? Vamos avançar. Casa 7, Capricórnio. Bem, aonde Capricórnio está é um lugar que você vai, de alguma forma, ter um senso de responsabilidade, quase de uma missão. Né? Para os ascendentes em Câncer, Capricórnio estará na casa 7. Então a gente já de cara entende que é a casa 7, a casa do casamento, a casa das parcerias, a casa também da vida pública. Né? A casa 7 também tem uma relação com a vida pública. Por quê? Porque é a casa 7. A vida pública não é a casa 10. A casa 7, ela é a 10ª casa da 10ª casa. Conta 10 casas a partir da 10ª, você chega na 7. Então, existe uma relação, aquela técnica, bavá. Muito bem. Então, a vida pública também está relacionada, os seus sócios também. É a casa do sexo. O sexo, ele está ligado à casa 5 também, a casa 8 e a casa 12 também tem uma relação, a casa 3... Tudo isso tem muito. Eu não vou entrar nisso. Talvez um dia eu faça um vídeo falando sobre por que cada casa tá. Mas principalmente é a casa 7. Tá? Principalmente. Eu sei que na astrologia moderna vai se falar muito da casa 8. Tá? Mas enfim, a casa 8 ela tem uma ligação. Tá? Mas principalmente para a astrologia védica, a casa 7 ela é a casa do sexo. Tá? Principal. Tá? As outras também tem, a gente pode pensar, a casa 12 também. Então a gente já começa a compreender que o casamento ele tem um aspecto quase que de uma missão. O que é essa missão? Essa ideia de um compromisso, uma responsabilidade que você não pode estar tão focado só naquilo que você quer. É algo para além disso. E é uma construção sólida. Capricórnio fala sobre isso. Aquilo que você trabalha arduamente e que você sacrifica um pouco aquilo teu querer, você batalha dia a dia para você construir algo que seja sólido e duradouro. Há um compromisso importante aí. Então, de certa forma, há uma certa relação de ambição também. Capricórnio ele tem essa relação também de ambição. Bem, então a gente já começa a entender que o casamento para os ascendentes em Câncer tem um aspecto muito ligado a uma estrutura, uma solidez. Capricórnio também fala sobre coisas tradicionais. Capricórnio fala sobre as coisas que se consolidaram ao longo dos anos. Por isso que ele tem esse lado tradicional. Porque o Capricórnio, ele ao contrário de Saturno, que tem uma... ao contrário de Aquário, que tem uma relação com uma inovação, com aquilo que é de vanguarda, Capricórnio, ele já tem ele acredita naquilo que durou com o tempo. Ele acredita naquilo que ao longo dos anos foi feito um trabalho árduo, permanente,
e a coisa se consolidou. Então, isso para o capricorniano, para o capricorniano, né? Ou seja, para o signo de Capricórnio, né? Capricorniano, o Sol nem é um significador pessoal mais importante, nem é. O Sol ele tem uma importância, sim, né? Como eu já falei para vocês, claro, evidente, mas, né? Mas não é bem assim. Eu não gosto dessa coisa de generalista, pegar o Sol e definir a pessoa toda. Porra. Se eu estou falando para vocês do ascendente, isso, esse é um complicador aqui no Brasil, essa coisa da astrologia moderna, que traz muito disso, né? E as pessoas também pegar o Sol e definir a pessoa como um Sol, o Sol, porra, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Então, a casa 7. Agora, olha que coisa interessante. A casa 7, ela vai ter Saturno como regente. Claro, Capricórnio estará lá. E o regente de Capricórnio é Saturno. Então, Saturno se exaltará em Áries. Desculpa. Saturno se exaltará em Libra. Tá? Ele fica em debilidade na casa 4. Na casa 4 não, em Áries. Então, vamos lá. Se nós temos para os ascendentes em Câncer, Capricórnio está na casa 7. Saturno, o regente de Capricórnio, se exaltará em Libra. Muito bem. Então, aonde estará Libra para os ascendentes em em Câncer? Já falei, na casa 4. Então, o casamento para os ascendentes em Câncer, ele tem uma relação bastante necessária com o lar, com a intimidade ali né? Principalmente a boa relação que a tua esposa ou teu marido possa ter com a sua mãe. A casa 4, vamos pegar o seu mapa, vamos pegar, você é ascendente em Câncer. A sua casa 4, casa 4 aqui, ela é, em relação a você, ela é a sua mãe. A casa 7, ela é a casa da sua esposa ou do seu marido. Também representa isso. Então, a relação da casa 7 e com a casa 4, ela é muito boa. Por quê? Saturno, regente da 7, se exalta na 4. Então, a boa relação da esposa ou do marido com a sogra, com a sua mãe, ela é importante. E também com aquilo que é da atividade privada, também. Aquilo que é da intimidade, do lar, da coisa caseira, né? E lembrando que a casa da felicidade também, né? Então, o casamento ele tem bons indícios para os ascendentes em Câncer, né? Nesse sentido. Porque o planeta que rege a casa 7 estará em exaltação na casa da felicidade. Bem, tem uma outra coisa bacana. Vamos lá. Vem acompanhando. A casa 4, quando a gente olha o nosso mapa, a gente pega o ascendente e conta quantas casas tem. A casa 4, ela é a quarta casa a partir do ascendente, correto? Muito bem. Vamos fazer um exercício. Vamos colocar como referência, não você, casa 1, mas vamos colocar a tua esposa ou o teu marido, tá? Ou aquela pessoa que você está se relacionando já há um tempo, tá? Um compromisso, que tem um relacionamento consolidado. Olha só que interessante. Se a gente colocar como referência essa pessoa, o teu parceiro, tua parceira, a casa 4, ela vai passar a ser a casa 10. Né? Por quê? Vamos contar a partir da 7. Se a gente sabe que a partir da 1 da casa do ascendente é a quarta. Agora, a partir da casa 7, se a gente for contar, casa 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, a casa 4 lá embaixo, ela vai ser a 10. E o que isso quer dizer? A casa 10 não é vida pública. Então, a vida pública do seu parceiro ou da sua parceira será Libra.
Libra não é da casa 4? Tá? A técnica é a casa casas derivadas. Tá? Isso é crucial para a gente conseguir compreender a magnitude das casas, a complexidade, enfim, os significados. Então, a partir do ascendente, a casa 4, nós sabemos disso, claro. Agora, se a gente coloca como a referência a casa 7, o seu parceiro ou a sua parceira, a casa 4 vai passar a ser a 10. Só contar. Faz esse exercício em casa. Ou seja, ela é a vida pública ou a profissão da sua parceira ou do seu parceiro. O que quer dizer isso? Que Libra é diplomático, Libra tem a ver com trabalhos de arte, tem a ver com uma questão envolvendo beleza com relação a consultoria. Então, pode ser, olha que interessante, para os ascendentes em Câncer, que a vida pública, talvez a maneira dessa exposição que a sua parceira ou seu parceiro venha a ter, é exatamente de alguém mais diplomático, sociável, político, né? Ponderado, ou que tenha beleza também, né? Mas isso vai depender também de outras coisas. Mas olha só que coisa, né? Vamos lá. Casa 8 é Aquário. Bem, onde Aquário estiver no teu mapa é um lugar onde você vai buscar inovações. Aquário tem um compromisso com reformas. Aquário tem um compromisso com aquilo que é de vanguarda. Aquário ele está ligado com alguma ideia que a gente compartilhe e que isso ganhe força para ter uma mudança, né? Para que ter uma reformação. Então, Aquário não está ligado à amizade. A amizade é casa 11. Lembre-se, signo é uma coisa, a casa é outra. Eu sei que na astrologia moderna quer juntar tudo. Ah, casa 11 e Aquário é a mesma coisa. Não é não. Não é não. Tá? Não é não. A gente precisa lembrar que quem rege Aquário é Saturno. Tá? Não estou vendo nada ali relacionado à amizade aí. Tá? Aquário, o que você pode ter é a junção de pessoas com o mesmo ideal maior, que tem um compromisso com aquilo e que possa gerar alguma inovação, alguma transformação. Aí sim. A casa 11, existem planetas intimamente ligados. A casa 11 é independente de qualquer mapa, na estrutura da casa 11. Né? O Júpiter está ligado ali também. Por exemplo, tem uma relação de Júpiter ali e de outros planetas. Então, para você ver como é que essa coisa a gente precisa separar. É claro que as casas e os signos, eles têm uma relação, mas a gente não pode pensar que casa é igual a signo. A casa 1 é Áries, e tanto faz. Não é. Tá? Quer dizer, não é pela astrologia medieval, astrologia helenística, pela astrologia védica, não é. Tá? Então, isso é importante, porque se você de repente for pegar uma outra leitura de um outro tipo de astrologia, tá tudo bem. Tá? Mas eu falo a partir daquilo que é a minha base, a estrutura da onde eu aprendi. Okay? Então a casa 8, ela é uma casa que fala sobre atividades ilegais. A casa 8 ela fala sobre acidentes, medos, cirurgias, acontecimentos inesperados, especulação. A casa 8 ela vai falar sobre pesquisas profundas, sobre aquilo que é ocultista, né, os assuntos tarô, astrologia, numerologia, esses assuntos mais... Fala também sobre as investigações profundas do inconsciente, fala sobre o dinheiro da sua parceira, do seu marido, vai falar sobre o teu sogro, a tua sogra, né? É mais a família no geral, né? Porque se a gente for pensar, a casa 4 é a tua sogra, tá? Porque a casa 10 é a tua sogra. Por que a casa 10 é a sua sogra? Porque contando a partir da casa 7, 4 casas, a gente chega na 10. A gente não sabe que casa 4 é mãe? Ela é a mãe, a casa 4 é a mãe, contada a partir da casa 1, que é você. Agora, se a gente contar a partir da casa 7, 4 casas vai chegar na 10. Então a gente já sabe, a partir da técnica de casas derivadas, que a casa 10 ela é a sua sogra. Interessante, né?
Bem, vamos lá. Então, a gente já entende que, por exemplo, as pesquisas, né, a casa 8, ela é isso, né? Quer dizer, você e fundo. Ela é aquilo que sustenta a relação também. Né? Olha que coisa. Então, porque é a segunda casa a partir da 7. A partir da casa 7, o casamento. A casa 2, ela dá estrutura. Né? A casa 2, a partir do ascendente, ela dá estrutura a você. Por isso que fala sobre a tua família, sobre teus bens, a fala, a alimentação. Né? Olha que interessante. Né? E a casa 8, ela vai ser aquilo que estrutura o casamento, porque ela é a segunda a partir da casa 7. Então, a gente entende, olha que coisa, o interesse, né? As pesquisas por assuntos bastante exóticos, que Aquário fala sobre essa coisa meio exótica também. Por que fala sobre as coisas exóticas? Vamos lá, rapidinho. Se a gente fala que Aquário ele tem um espírito inovador, um espírito de vanguarda, quando Aquário ele está vestindo uma roupa que está todo mundo vestindo, ele percebe que já tudo virou tradição. Tudo já ficou como está. E isso é terrível. Então, quando ele está diferente, ele tem a certeza de que alguma coisa está se inovando. Por isso a excentricidade do signo de Aquário. Então olha só que a gente percebe essas pesquisas sobre também questões especulativas, sobre assuntos exóticos, sobre lugares exóticos, aonde vai. A gente pode falar sobre uma família também bastante excêntrica, se a família do seu esposo, ou seja, a família da sua esposa pode ser também bastante excêntrica. Toda a família é meio curiosa, né? Mas assim, mas olha que interessante. Saturno, ele vai reger a casa 7 e vai reger a casa 8. Capricórnio na 7 e Aquário na 8. Muito bem. Se você tiver um Saturno no teu mapa, aí é especificamente no teu mapa, tá? Teu mapa vai ter um Saturno. Onde é que Saturno estará no teu mapa? Eu olho ali. Se você tiver um Saturno em debilidade, um Saturno em Áries, por exemplo, né, ou em outras condições complicadas, como ele é o regente da casa 7 do sexo e também a casa 8, que é daquilo que é fora da lei, claro, tem outras interpretações, mas estou dando assim um exemplo possível. E esse Saturno no teu mapa ele não está bem, por ser regente dessas duas casas, pode ser que, por exemplo, dentre outros fatores, que você tenha uma relação, por exemplo, relação extraconjugal, né? Questões de traição, porque envolve sexo, casamento e, fora da lei, coisas escondidas. Casa 8. Porque Saturno rege os dois, tanto a 7 como a 8. Então existe uma relação de casa 7 com 8. Casa 7, sexo, casa 7, casamento. Casa 8, fazer as coisas escondidas, fora da lei. Casa 9, já falei. Casa 10, ela é a vida pública, ela é a profissão, ela é a vocação. A casa 6, ela também é importante. Para você analisar a profissão, tá? A casa 6, ela também é importante, tá? É o dia de trabalho e tudo mais. Mas a casa 10, ela é aquele lugar onde você é convocado, onde você é chamado a fazer. Tá? A vocação significa isso, né? De vocar, de chamar. Então, a vida pública, né? Então um sujeito que vai para os ascendentes em Câncer, Áries estará lá. Então, para os ascendentes em Câncer, muitas vezes o sujeito ele vai exercer cargos, olha só que interessante. Por exemplo, como Marte é o regente de Áries, pode ser trabalhar com elementos de metal, dentista, por exemplo, cirurgião. Ou que há trabalhos que sejam bastante aguerridos, né? Que tenha muita competição, porque Áries, onde Áries estiver no mapa, é onde você vai ter que exercer uma liderança, onde você vai ter que exercer muitos conflitos também, vai acontecer.
você vai precisar ser um pouco mais impulsivo. É um lugar onde você vai ter que sustentar mais uma atitude individual, de apostar e vamos embora, é isso aí, né? Não querer tanta aprovação do outro. Então, essa combatividade, né, esse lado aguerrido, as atividades também ligadas a Marte também podem ser, já que Câncer é um signo regido pela Lua, pode ser também, Marte fala também sobre profundidade, tá? Então, as atividades de escavação, né, de certa forma, petróleo, acho que Escorpião fala um pouco mais disso, é regente de Marte, rege, mas também, de alguma forma, né, tudo aquilo que tem a representação de Marte também, né, e ali Marte fica em exaltação na casa 7, em Capricórnio. Então, a profissão, a vida pública dos ascendentes em Câncer, olha, e a casa 7 fala sobre parcerias. Então, o quanto é importante o trabalho em parceria para os ascendentes em Câncer. Por quê? A profissão, vamos pegar a profissão, uma das interpretações da casa 10 não é isso? Então, se uma das interpretações da casa 10 é a profissão, e ali nós temos Áries, quem é que rege, qual é o planeta que rege Áries? Marte. E Marte se exaltará onde? Em Capricórnio, na 7. Existe uma relação entre casa 10 e casa 7. Ou seja, o quanto é importante para os ascendentes em Câncer trabalharem com alguma coisa que seja em parceria. Apesar de você ter Áries ali, não quer dizer que você vai fazer sozinho. Mas talvez que você possa ser um líder, mas que tenha que trabalhar em conjunto. Parcerias. Né? A casa 11. Olha só. A casa 11 é Touro que estará lá. O regente do ascendente, ele é muito, muito importante para a gente compreender o caminho da nossa vida no sentido macro, no sentido, assim, mais, no sentido amplo da coisa. A gente, ao analisar o teu mapa especificamente, com cada planetinha onde é que está, aí é uma outra análise mais aprofundada, mas no sentido geral, a gente sabe que o regente do ascendente, o planeta que rege o teu ascendente, no caso, para os ascendentes em Câncer, é a Lua. A Lua se exaltará em Touro, que está na 11. Então, olha o quanto a casa 11 ela é vital para os ascendentes em Câncer. E o que é a casa 11? A casa dos amigos, a casa do network, a casa dos lucros líquidos, a casa também dos presentes dos amigos, é a casa também que fala sobre, ela é a casa da diversão junto com o seu parceiro ou sua parceira. A casa 5, ela não é a quinta casa a partir de você. Então, ela tem a ver com as suas diversões, com seus prazeres. Vamos dizer assim? Casa 5, dentre outras coisas, mas vamos lá. Se a gente pegar o teu casamento, casa 7, que é uma interpretação, conta 5 casas e você chega na 11. Então, a casa 11, ela é também o prazer que você tem com o seu no casamento. Ela é a casa dos amigos, né? Eu já falei. Então, olha só como a vida em amigos, com os amigos, o network, essa coisa toda, é tão crucial para os ascendentes em Câncer. Então, se você tem ascendente em Câncer, já de cara, sem analisar o teu mapa, a gente já sabe que tem uma indicação interessante. É claro que se você tiver um Marte, né, ali em Touro, aí recebendo um olhar de Saturno, aí vai ter outras coisas, mas num sentido geral, como eu estou trazendo para vocês aqui, olha só como é que é a indicação curiosa.
Então, a Lua, o regente do ascendente, em Câncer, ela se exaltará em Touro na 11. E Touro fala sobre as estruturações. Touro, ele rumina, mas para criar algo. Touro, ele é benevolente. As pessoas elas têm uma impressão errada de Touro, né? Uma coisa assim meio... Mas o Touro, ele é regido por Vênus e exaltação a Lua. Ele é bondoso. O Touro é um signo que fala sobre ajudar os outros. Sabe? Fala sobre a receptividade. Claro, tem um lado que fala sobre porque a Lua tende, o Vênus com prazer e a Lua tende a cristalizar coisas, né? Por isso que ela fala sobre o passado, fala sobre as nossas memórias. Então ela captura, ela tende a absorver essas coisas. Então a gente pode também, sim, claro, por ser um signo de terra e fixo, tem um lado um pouco imóvel de Touro. Sim, isso é verdade. Então o que quer dizer isso, né? Quer dizer, há um prazer importante e aonde Touro estiver no nosso mapa é um lugar que você quer mostrar as coisas. De alguma forma, exibir, né? Isso é Então, a vida de amizade com os amigos, ela é bastante prazerosa para os ascendentes em Câncer. Há um cuidado também muito grande, um carinho muito grande com os amigos. Casa 12. Casa 12, Gêmeos. Gêmeos, ele é um signo que ele é um signo duplo, ele é um signo de ar, ou seja, ele é um signo de mobilidade. Ele é um signo que fala sobre a curiosidade, ele fala sobre o contraditório. Tem uma coisa interessante aqui. A casa 12, ela fala sobre o estrangeiro, terras estrangeiras. Porque a casa 12, ela é a quarta casa a partir da 9. 9 estrangeiro, 4 fala sobre terra, casa. Por isso que a 12, ela é a quarta casa a partir da 9. Você está na 9, estrangeiro. Conta 4 casas, chega na 12. Então, a casa 12, ela é a quarta casa, lar, do estrangeiro. Então, por isso que a gente fala que a casa 12 é a terra estrangeira. Fala sobre multinacionais, fala sobre exílio, atividade de caridade, fala sobre despesas. O nome da palavra da casa em sânscrito, ela significa despesa. Então, ela fala sobre despesa, ela fala sobre hospitais, lugares. Se na casa 6 você se acidenta, na casa 12 você se trata. Os locais que você... Então você se exila um pouco. É um lugar também de retiros espirituais. Casa 9 não é espiritualidade? Casa 4 não é lar, espaços? A 12 não é a casa 4 da 9? Então junto espiritualidade com casa. Então a casa 12 ela fala sobre os retiros espirituais. E também ela fala sobre os assuntos, é uma casa de libertação. A casa 4, a casa 8 e a 12 são as casas moksha, de libertação. E todas essas casas elas têm uma relação íntima com a vida emocional profunda, com as questões das nossas neuroses, questões do inconsciente mesmo, aquilo que a gente... E é interessante que a casa 12 ela é um pouco o ponto cego, né, de nós mesmos, né, também. A casa 7 ela espelha alguma coisa que a gente não consegue ver no sentido, e a gente através do outro não consegue ver. A casa 12 parece que é algo mais oculto mesmo, assim. O quanto aquilo é difícil, aquilo fica meio mal resolvido, você não compreende muito bem. É a casa dos inimigos ocultos. Então é interessante como é que a casa das perdas, então Gêmeos, ele é, por exemplo, ele é um signo que fala sobre estudo, sobre curiosidade. Então, há uma relação, por exemplo, que você pode exercer em lugares que você... A casa 12 também ela é a casa de caridade. Então, que você possa exercer a caridade
no sentido da comunicação, no sentido da inter-relação, de conseguir fazer essa conexão com as pessoas. É uma maneira de você, de alguma forma, ajudar, ou você fazer cursos. Os Gêmeos também falam sobre cursos, mas são cursos mais operacionais. Os Gêmeos, ele tem uma relação muito mais, por ser regido por Mercúrio, é uma relação mais prática. A gente diz que Gêmeos fala sobre, digamos assim, cursos de verão. A gente pode forçar um pouco e dizer isso. E Sagitário seria cursos universitários, pós-graduação, alguma coisa assim. Mas Gêmeos está intimamente ligado, sim, com estudos, né? Então, por exemplo, para os ascendentes em Câncer, estudar em terras estrangeiras, né? Por exemplo, enfim. Então, o que é interessante nisso tudo é que eu passo para vocês a dimensão e a importância do ascendente no mapa de vocês. Lembrando, isso não é uma análise definitiva, isso é uma camada de entendimento. Há muitas camadas na astrologia. E tudo vai depender do quanto está o seu nível. Tá? O astrólogo, ele vai... Claro, o astrólogo que estuda, o astrólogo que se dedica, ele a cada ano ele vai acumulando camadas possíveis de compreensão. Então, eu estou passando para vocês uma camada. Isso não é definitivo. Então agora eu já sei que é isso. Não. O teu mapa, a configuração dos planetas, eles estarão... Às vezes você tem 4 planetas na casa 7. Isso tem um efeito. O teu amigo, que também é ascendente em Câncer, tem, sei lá, 3 planetas na casa 1, outro, que também já muda. Então, o que eu quero dizer para vocês é que é uma camada de entendimento. Tá? Mas vocês podem ter certeza que isso é de grande valia para vocês. Muita coisa. Ok?